Sabe, vida, morte, propósito. Essas são talvez as três grandes questões que acompanham a gente desde sempre, né? Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa resposta bem específica e, olha, transformadora para esse dilema todo. É uma resposta que vem de uma perspectiva teológica muito, muito particular. É uma pergunta que, nossa, ecoa há séculos, não é mesmo? Se a vida é uma jornada, qual é o destino? Isso nos tira do piloto automático, faz a gente parar e pensar: será que estamos indo para algum lugar de verdade ou só andando em círculos? É daqui que tudo começa. É o ponto de partida para qualquer busca por um sentido maior. Pois é, essa busca por um propósito faz a gente olhar para cima, buscar respostas, mas ao mesmo tempo a gente tem que encarar uma verdade bem aqui na nossa frente, a nossa própria finitude. E é essa dualidade, sabe? Essa vontade imensa de ter um significado e o medo do que acontece no final, isso define e muito a nossa experiência como seres humanos. E é exatamente aqui que a gente entra no ponto central da perspectiva que estamos analisando. A ideia é que a morte não é, bem, não é para ser uma parte natural do ciclo da vida. Pelo contrário, ela é vista como algo estranho, sabe? Um intruso mesmo, que veio e bagunçou o plano original que existia para nós. E o mais interessante é que esse conceito que parece tão teológico se conecta com algo que todo mundo sente hoje. A ideia principal aqui é que aquele medo lá no fundo, o medo da morte, pode acabar paralisando a gente. Pode influenciar, e muito, o jeito que as pessoas vivem, quase como uma corrente invisível que prende, sabe? Ok, então se a morte é um intruso, um problema, qual seria a solução? Bom, a narrativa que a gente está estudando aqui oferece uma, e é uma grande virada na história. Vamos ver exatamente como isso acontece. E a resposta central, o coração dessa crença, é essa aqui. A afirmação é direta. Cristo não só enfrentou a morte, ele a venceu, a derrotou, e a consequência disso? Uma libertação daquele medo que a morte impõe sobre todos nós. O que isso significa na prática, segundo essa visão? Significa que a morte perde a sua força, o seu poder final. Claro, ela ainda acontece, é um fato biológico, mas aquele poder de aterrorizar, de definir o nosso destino, esse poder é completamente neutralizado. Para deixar isso tudo um pouco mais palpável, vamos olhar para um exemplo prático, o apóstolo Paulo. Ele não é só uma figura lá da história, não. Ele é quase um estudo de caso de como essa crença pode literalmente virar de cabeça para baixo a perspectiva de alguém sobre a vida e sobre a morte. E olha, a mudança de mentalidade é radical. Pensa bem, o nosso instinto é que viver é bom, é o objetivo, e morrer é ruim, é a perda total, certo? Pois bem, essa lógica é completamente invertida aqui. Na nova visão de Paulo, tanto a vida quanto a morte passam a ter um único propósito, um propósito em Cristo. E morrer deixa de ser uma perda para se tornar, acredite, um ganho. E tem uma frase que resume isso tudo de forma perfeita. É curta, direta, mas com uma força imensa. Resume toda essa nova maneira de encarar a vida e a morte. Isso aqui é a chave para entender o conceito todo. Deixa de ser uma briga entre vida e morte, sabe? Não é mais sobre temer a morte e se agarrar à vida a qualquer custo. Agora, as duas coisas, a vida e a morte, se tornam meios para alcançar um mesmo propósito maior. Muito bem, mas e na prática? Como é que essas ideias que vêm de tanto tempo atrás se aplicam hoje em dia? Como se vive de fato para além da sombra da morte? Bom, a fonte que a gente está analisando resume tudo em 4 pilares principais, que funcionam como um guia. O primeiro é encontrar o sentido da vida em Cristo. O segundo, se livrar do medo da morte pela fé na vitória dele. Terceiro, viver cada dia pensando num propósito eterno, algo maior. E por último, fazer de cada dia uma chance de impactar o reino de Deus, ou seja, agir de um jeito que mostre esses valores. E o resultado final dessa visão de mundo é, bem, é uma vida com um novo significado. A vida inteira é ressignificada. Cada dia, cada momento se transforma numa oportunidade, numa missão. Não é mais uma corrida contra o tempo, movida pelo medo do fim, mas sim uma jornada impulsionada por um propósito claro. Essa frase aqui resume, de um jeito muito forte, a ideia central de tudo que a gente viu. É simples. Quando Cristo se torna a vida, até a morte perde a sua força. O poder dela é desfeito. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Uma pergunta para se pensar. Como seria a vida de alguém se a morte não fosse vista como um ponto final, mas sim como um novo começo? Independentemente da crença de cada um, só de pensar nisso já nos força a questionar o que a gente realmente valoriza, né? E como essa ideia do fim molda tudo que fazemos. É uma pergunta para levar e refletir um pouco.